quando vem o vendaval na família. Recentemente eu passei uma temporada nos Estados Unidos e na região onde nós estávamos é uma região com alta incidência de tornados. E por essa razão, pelo menos uma vez por semana, as sirenes disparam. É um treinamento para que nós nos lembremos que o vendaval pode vir a qualquer momento. E o que devemos fazer se ouvirmos a sirene? O que devemos fazer se o vendaval vier ao nosso encontro? No entanto, quando nós falamos de relacionamento familiar, a questão não é se o vendaval virá sobre a nossa família, mas quando ele virá. Ventos dos mais diferentes. São problemas de saúde, são problemas emocionais, são problemas financeiros, são divergências na criação de filhos. Todos esses elementos impactam a nossa relação familiar. O que nós não podemos esquecer é que se cedemos a essas ventanias, as consequências são terríveis para a família. Veja algumas estatísticas aqui. 50% das crianças testemunharão o divórcio dos pais. 50% dessas crianças testemunharão o divórcio do segundo casamento. Uma de cada 10 crianças cujos pais se divorciaram testemunharão mais 2 ou 3 separações. As consequências são uma variedade de efeitos físicos, emocionais e educacionais. Adultos de lares desfeitos tendem a ter menor renda, menor formação educacional, relacionamentos instáveis, histórico de vulnerabilidade, abuso de drogas e temor do divórcio. Quando nós nos deixamos levar pelas ventanias desse mundo caído, as consequências não alcançam apenas a nossa vida, mas alcançam a próxima geração. Você se lembra, na cidade de Éfeso existia um grande templo à deusa Diana. A deusa Diana era uma deusa de fertilidade. E a história nos diz que um meteoro caiu naquele lugar e eles acreditavam que ela havia descido dos céus e milhares de pessoas se acotovelavam para adorar Diana. Lá no templo de Diana, milhares de prostitutas cultuais se encontravam. Isso nos fala um pouco de como era o perfil moral daquela cidade. Eles eram regidos por uma alta libertinagem e, com isso, propagação de doenças sexualmente transmissíveis, desconstrução das estruturas familiares, o distrato e abuso de crianças. Nós sabemos da história que as mulheres gregas e as mulheres romanas não tinham o melhor dos tratamentos, não. No direito romano antigo, os pais tinham tanto poder sobre os seus filhos que podiam não apenas puni-los fisicamente, mas inclusive tirar a própria vida dos filhos. É nesse caos social que a igreja estava inserida ali, nesse ambiente de fortes ventos de destruição familiar, que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve a sua carta. E ali ele apresenta várias recomendações importantes sobre como se vive, por exemplo, em família. E ao descrever esse ambiente difícil, desafiador, e apresentar as virtudes do Evangelho, o apóstolo Paulo nos abençoa com 5 sugestões de como devemos lidar com as tempestades quando vêm ao nosso encontro. Fale a verdade. Quando o apóstolo Paulo compara a igreja, ele compara a igreja, por exemplo, fazendo uso da metáfora do corpo. Ele diz assim que a igreja é um corpo ligado a uma cabeça. Agora imagine você se o cérebro, se a cabeça começa a mentir para o corpo, os danos que isso vai produzir. Se o meu cérebro me diz, por exemplo, que um copo está frio, quando na verdade está quente, imagine os danos que eu posso sofrer se o meu corpo começar a mentir para mim. Alguns relacionamentos são corroídos quando dentro da relação familiar se decide cultivar a mentira. Não importa o preço, não importa o custo. A verdade sempre nos abençoa. Segundo princípio que o apóstolo Paulo nos dá é: irai-vos e não pequeis. Lembre-se que a ira em si mesma não é pecaminosa. Deus é um Deus que se ira, mas não é um Deus iracundo. O princípio implícito aqui é que nós precisamos aprender a lidar com o nosso temperamento. Se vivemos continuamente de modo explosivo,
Podemos incorrer num pecado de praticar abuso verbal ou abuso físico. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. A ideia é, não fique cultivando essa ira dentro de você. Chave número 3. É tão curioso que Paulo tenha dito aquele que furtava, não furte mais. É que o tempo verbal utilizado por Paulo pressupõe que as pessoas estavam na comunidade cristã, eram nominalmente cristãs, mas continuavam ainda furtando. E ele diz assim, não furte mais. Nós furtamos o direito do outro, o tempo dos filhos, o tempo do cônjuge, o auxílio, o carinho, a atenção. E quando fazemos isso, quando tiramos aquilo que é o direito do outro numa relação familiar, nós causaremos terríveis prejuízos. E Paulo diz assim que a ideia é não furtar, mas pelo contrário, socorrer o outro, fazer bem ao outro, ajudar o outro. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra utilizada aqui por Paulo é uma palavra que descreve algo que esteja apodrecendo. Quando eu era apenas um garoto, os meus pais viajaram e eu fiquei na casa da minha avó. E numa dessas escapadinhas da casa da minha avó para a casa dos meus pais, que ficavam ali uma do lado da outra, eu resolvi ver se tinha alguma coisa no forno. Quando eu era criança, eu vivia faminto. Abri o forno e encontrei alguns pedaços de frango. O que eu não atinei é que fazia muito tempo que estava ali. E depois da primeira mordida, vários vermes saíram dentro da minha boca. Eu espero que você se sinta enojado, porque é exatamente isso que Paulo está dizendo, que algumas vezes nós usamos palavras que são torpes, que são podres, que purulam vermes e que causam dano ao outro. Paulo diz assim, se queremos cultivar bons relacionamentos, nós não devemos pronunciar palavras torpes, devemos pronunciar palavras que façam bem ao outro. E finalmente, nós temos o seguinte princípio que eu creio que é uma resposta. Se tudo mais falhar, não se esqueça desse. Perdoar uns aos outros. A razão por que nós precisamos de perdão é porque somos todos pecadores. Nós erramos e precisamos deste socorro. É interessante que quando Paulo fala sobre perdoar aqui, perdoando uns aos outros, ele pressupõe o que eu chamo de perdão preveniente. Ou seja, o perdão está aqui, sempre disponível. Eu sei, algumas pessoas vão dizer, mas e se o outro não se arrepender? Veja, são duas coisas distintas. Imagine um círculo. Quando uma pessoa se arrepende do seu erro, ela cumpriu metade do círculo. Quando eu perdoo, eu ofereço a outra metade do círculo. Mas imagine que a pessoa não se arrependeu. Quando eu perdoo, eu continuo oferecendo metade do círculo. Quer dizer que o ofendido é orientado por Deus a oferecer perdão. E o ofensor é orientado por Deus a que se arrependa. Mas cada parte tem uma função a cumprir. Se você foi ofendido, a sua é oferecer perdão, assim como Cristo nos perdoou. Perdão. Perdão estimulado pela boa graça de Cristo, que atua poderosamente em nós. Eu me lembro da história desse homem que pegou a esposa num flagrante adultério. Outro homem, na própria cama. A esposa ficou desesperada enquanto seu amante fugiu pela janela, mas deixou para trás um chapéu. O marido disse à esposa, não se preocupe, eu perdoo você. No dia seguinte, na hora do café da manhã, quando se sentaram à mesa, o marido se sentou, mas colocou do lado dele o chapéu. A esposa chorou. Na hora do almoço, quando ele retornou do trabalho, sentaram-se à mesa e ele colocou o chapéu. Quando foram para a cama dormir naquela noite, entre eles, o marido colocou o chapéu. Eu pergunto, ele realmente perdoou a sua esposa? Certamente não. Porque perdoar, obviamente, não é apagar da nossa memória aquilo que aconteceu. Perdoar é dizer, nunca mais esse erro ou essa falha estará entre nós nesse relacionamento. Isso é perdoar. É que nunca mais aquilo esteja entre eu e você, entre o marido
e a esposa, entre pais e filhos.